Hey pessoal, e aí, boa noite. Estamos começando mais um Evangelho Jovem com o pessoal do Viana e da Federação, essas carinhas que vocês aí já conhecem, que estão aqui marcando presença novamente. Hoje o tema é Meu Mundo Caiu, e agora? Vamos falar um pouco sobre a depressão com os jovens, essa doença que está sendo o mal do século. E para a gente iniciar nossos trabalhos hoje, nossa querida colega Érica vai fazer a prece. Vamos lá. Querido Mestre Jesus, gostaríamos de pedir nesse momento todo o auxílio, todo o amparo, todas as boas energias, boas influências para o nosso estudo, nosso Evangelho da noite. Nós possamos discutir sabiamente e que isso tenha um reflexo positivo em nossas vidas, que nos faça refletir tanto em nossas atitudes como nós devemos encarar o mundo à nossa volta. Que assim seja. Então, trouxemos esse tema como um tema que vem assolando muito a cabeça do novo jovem, né? A gente vive agora numa sociedade que traz muita pressão para quem é jovem, e principalmente nos seus 15 aos seus 27, 28 anos, estão ali sofrendo piamente aquilo que os nossos pais antes já tinham a decisão tomada. Nós somos conhecidos hoje como o jovem que tem a atitude, né? O jovem que traz para si aquilo que realmente quer. E muitas vezes nos deparamos, um pouco mais à frente, com situações, por exemplo, de estarmos socialmente bem, de termos nossa vida, digamos, financeira sem dependências, porém morando na casa dos pais. E para alguns jovens, por exemplo, isso seria um ataque, porque os pais normalmente estão ali batendo na mesma tecla, dizendo: olha, na sua idade eu já tinha filho, eu já tinha esposo, eu já estava casada, estava com casa, estava com carro, e você aqui dentro de casa nessa mesma idade que eu. Então, assim, a gente vai lidar hoje com várias pressões, não só essa, como também a pressão do corpo, a pressão do bullying à escola, e tudo isso que a gente vem vendo hoje em dia na sociedade. Que mexe com a emoção do jovem e esses seus sentimentos que são turbulentos, e naquele negócio hormonal que todo mundo já conhece, que a gente chama de aborrecência, não é mesmo? Então, para iniciar, eu trago a palavra do Dr. Wilson Ayub, que fala sobre o que é depressão. Depressão pode ser conceituado como uma alteração de estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo, com desinteresse pelas coisas. Tudo perde a graça. O mundo fica cinza, viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. Poderíamos considerá-las como emoção estragada. As emoções naturais devem ser passageiras, circularem normalmente, sem desequilibrar o ser. A tristeza, por exemplo, é uma emoção natural que nos leva a entrar em contato conosco, a introspecção e a reflexão sobre nossas atitudes. Agora, uma vez estagnada, prolongada, acompanhada de sentimentos de culpa, nos leva à depressão. E aí a gente pode comentar sobre isso, nesse sentido dessa tristeza, dessas águas profundas que nunca passam, né? Que a sensação assim, para descrever essa passagem que ele fala quando a gente está estagnado, seriam como águas fundas, escuras, que não tem correnteza, né? A gente permanece naquilo ali durante muito tempo. Quando ele coloca assim a parte de prolongar a tristeza, é justamente isso, a gente também poder ter a percepção e a consciência de que, tipo, nós temos o direito de estarmos tristes. Agora, nós não devemos ser pessoas tristes, que aí é completamente diferente. Tipo, todo dia a gente vive coisas diferentes, experiências diferentes, momentos diferentes. Então, é a coisa mais normal do mundo. Claro, você não tem como ser apático a tudo, né? Feliz. Frio a tudo, calculista a tudo. Então, assim, você vai se envolver emocionalmente. E o fato de você estar triste com determinado acontecimento, aquilo lhe abateu fortemente, beleza, um dia, 2 dias, 3 dias. Mais do que isso, e você não está conseguindo digerir toda a situação, procura uma ajuda. É preciso olhar dentro de si, Exato. né? Porque assim, Nos diagnosticarmos. Nós fazermos da tristeza, do estado, vamos dizer assim, do estado de decadência mesmo, assim, da nossa emoção, dos nossos sentimentos, da nossa falta de vontade de viver, tipo, isso é muito prejudicial. Porque é nisso que a gente tem que tomar cuidado, porque é aí onde
você vai começar a entrar no estado da depressão. E até assim, É muita gente hoje. eu acho que você estava falando justamente essa questão da falta de vontade de viver, né? Quando vocês pegam pensando nisso, aí eu indico a todo mundo, vá fazer um trabalho voluntário, né? Pra você ver a realidade de outras pessoas comparada à sua. Porque assim, a gente que, e eu creio que muitas pessoas têm acesso à internet, então a gente já, né, acaba... Você tem o alimento todos os dias, você tem um quarto para dormir, você tem uma TV para assistir, você tem tudo isso dentro. Então, quando a gente vai para as ruas, que a gente faz um trabalho de uma sopa, de doar alimentos para as pessoas, uma campanha do quilo, e a gente encara a realidade de outras pessoas de um jeito totalmente diferente, né? De pessoas que acordam e não sabem se vão dormir em casa, se vão estar vivas porque moram num lugar super perigoso, de pessoas que não têm absolutamente nada. Moram, como no caso que eu encontrei, ela tinha um papelão embaixo de uma ponte e que juntava nas 3 panelas e fazia fogo toda noite para poder fazer a comida para os filhos. E foi assaltada. Claro que ela não tinha, né? Exato. E ela teve que sair de lá e recomeçar a vida em outro lugar. Então acho que assim, a gente parando para ver os exemplos dessas pessoas, né, que mesmo assim estão lá, estão rindo, estão contando piada, né, e chega pra gente dar um abraço super espontâneo, super carinhoso, e a gente sente o amor daquelas pessoas. Então a gente, nessa comparação, a gente vê que a gente tem tudo, né, e a gente ainda não reclama. E como a gente falou, a gente tem o direito de estar triste, a gente tem, claro, vão acontecer coisas ruins nas nossas vidas, a gente vai ter o direito de ficar triste, de ficar deprimido por conta daquilo. Mas não tornar aquilo o seu modo principal de vida, não, eu terminei o namoro, então eu não posso fazer mais nada da minha vida. Acabou minha vida aqui, eu não o resto da vida tenho mais gastando nada. as Não, vou gastar o resto da minha vida chorando porque eu terminei meu namoro. Eu não passei no vestibular, acabou. Não Quem quero tem olho mais. seco, faça logo uma parceria com o laboratório. E eu tive até... Já terminou de falar? Já. Eu tive até a Terminou oportunidade agora. de acompanhar um caso desse assim, meio que de perto, digamos assim. Porque a depressão, ela não mexe só com o seu psicológico, ela mexe também com o seu biológico, né? Com o seu corpo. E eu tive até a oportunidade também de assistir uma aula sobre os efeitos do cigarro, né? Que é até um vício muito grande na sociedade brasileira. E a gente viu que quando o nosso corpo produz a dopamina, né? Que é a substância que deixa a gente alegre, deixa a gente feliz e tal. E aí quando fuma, né, o cigarro, essa dopamina ela aumenta. E aí logo o nosso cérebro cria mais receptores para receber mais dopamina. Só que a partir do momento que você para de fumar, existem vários receptores vazios, que é o que causa a depressão. A falta de cigarro. Isso. E aí teve até um colega meu que tem a minha idade, né, 17 anos, estava fumando muito, fuma desde os 15, e ele estava deixando de fumar agora. E às vezes ele me ligava, morrendo de chorar, porque eu não aguentava mais, queria fumar, porque precisava fumar. E eu ficava, calma, cara, não é assim, calma. Mas é muito difícil, assim, quando você realmente acompanha de pé, sabe, uma pessoa, você vê que a necessidade, assim, é a abstinência de cigarro. E como isso faz muito mal pro seu psicológico e pro seu próprio corpo, né? Veja aqui que o seu homem que tem 15 para 17 anos, que idade, né? Que é aquela idade que todos os pais, assim, é muito comum também a gente ouvir na rua dizer assim, esse moleque aí tá triste não, esse moleque aí tá só fazendo raiva. Então é aquela hora. Isso é frescura. Nossa, o quanto de nós já deve ter ouvido, assim, tipo, hoje eu não tô querendo. Hoje eu não tô querendo sair de casa porque hoje eu tô muito triste. E o pai olha pra vocês e diz assim, deixa de frescura, isso é frescura. Vamos fazer isso porque é frescura. E assim, não respeitam essa realidade, assim, naquele momento do jovem, e muitas vezes permite isso e não percebe. Quantos pais não percebem que os seus filhos em casa têm algum problema, algum sinal de que aquilo ali tá errado, né? De que aquelas águas dele estão mais profundas, E assim, muitas correntezas. vezes a gente não costuma muito falar sobre isso, mas também existe depressão na infância, que na maioria das vezes não é perceptível, né? Exato. Porque a criança é sempre muito atarefada, espontânea e muito impulsiva em tudo que faz. E às vezes o fato de o filho estar ali meio quieto por algum momento, a forma dele se expressar, tipo, não indica muita coisa para os pais, né? Só indica, finalmente ele ficou quieto. Calou a boca, graças a Deus. Tipo, é mais ou menos assim. Seria bom até alguns pais começarem a se questionar se realmente gostariam de ter sido pais, né? Exato. E já que se assumiram nessa responsabilidade, que possam também
também encarar de fato como ela é. Prestar mais atenção no seu filho, porque ali é um outro mundo, diferente do seu. Não obrigatoriamente ele deve ser igual a você ou a sua esposa. No caso Ou do não pai e criar mãe. tantas expectativas, né? Não criar tantas expectativas, justamente porque essa sementinha é plantada ali na infância, porém você começa a sua colheita na juventude, na adolescência. Tudo, né? Exato, porque você tá ali criando milhões de expectativas, criando a vida do seu filho, E ele é completamente praticamente, diferente. para que outro serzinho vá lá viver. E é totalmente diferente, porque você, de certa forma, eu enxergo assim, você está desrespeitando o ser humano que ele é. Você está impondo regras Suas das escolhas, quais. suas vontades, sua Exato. personalidade. Da qual tipo, você nem sabe. Aí de repente acontece de, por exemplo, vamos dizer assim, normalmente os pais falam, ele se revoltou. Tipo, como assim? Tá revoltado, meu menino tá revoltado. Você manteve os olhos fechados até o momento dessa revolta, dessa explosão, e agora você julga o fato dele estar querendo vamos dizer assim, se manifestar, né? Tentar mostrar o que estava guardado ali dentro de si. E isso é algo que uma hora ou outra ele ia fazer. Geralmente nós costumamos ver mais na adolescência, né? 15, 17, 18 anos, que é mais comum. Porém, também tem aquelas agravantes maiores que é na fase adulta, no início da fase adulta, que a sociedade hoje, vamos dizer assim, o jovem tardou mais a se revoltar, vamos dizer assim. Mas assim, é como se a juventude estivesse demorando mais, né? As pessoas demoram mais para decidir a sua vida, decidir a sua independência, decidir a independência no sentido não só financeira, mas no sentido de afetiva mesmo, tipo de formar a sua própria família e tudo isso, né? Então, de certa forma, a sociedade tardou um pouco isso. Hoje você vê, posso dizer, jovens de 25 anos, 24 anos, 23 anos, tipo, concluindo uma segunda graduação, dando início a outros estudos mais aprofundados e prorrogando mais essa saída de casa, né? Porque é quando, vamos dizer assim, de certa forma, para a sociedade, isso é o ponto de ebulição do fato de ser adulto, não é? Porém, tudo isso vem de resquício justamente isso. Para uns, chega a um fato patológico como a depressão. Porém, para outros, chega a se prorrogar e ainda bem sabem controlar isso de alguma forma, porém acabam retardando um pouco mais a sua vida. É meio como se trouxesse assim, hoje em dia a gente tem uma pressão tão grande, eu falo a gente no sentido de todos os jovens, de trazermos a perfeição logo cedo. Tipo, aos 15 anos, eu tava no segundo para terceiro ano já, tava indo pro terceiro ano, e pros 16 eu já sabia o que eu tinha que fazer na minha faculdade. E eu terminei com 21, porque teve greve, mas eu já tinha que, assim, eu tinha que saber o que tava pra fazer pro próximo, porque eu já tinha que ter certeza daquilo que eu ia ter que fazer. Então, assim, eu fui fazendo escolhas, eu fui aceitando escolhas que foram feitas pra mim, e esperam de mim que eu tenha uma mesma característica, vamos dizer assim, madura, que eu seja madura o suficiente para arcar com as escolhas que os outros fizeram por mim. Então, assim, muitos jovens caem nessa por conta disso. Meu filho está na 4ª escolha da graduação e não sabe o que é que vai fazer. Ele precisa de um tempo para ele decidir o que é que ele quer. Nem todo mundo sabe, chega assim e acerta de primeira. E muitas vezes tá lá dentro da universidade e fala assim, cara, eu não vou terminar porque eu sei que meus pais vão cair em cima de mim, vão dizer que eu não faço nada, E vão de dizer que isso, certa aquilo, forma, aquilo. assim, a sorte dele que está na 4ª graduação, porque ele significa que ele está Tá tentando, né? Esse Tem gente ritmo. que para E também. tem muita gente que É outras nada. vezes que para Não vai para ser não mais fazer agora. nada. Tem gente que conclui o curso Sem e fica gostar. totalmente insatisfeito, vive uma vida frustrada. Tipo, meus pais queriam que eu fosse médico, me formei, entreguei o diploma, porém sou um médico frustrado. E aí, o que adiantou? Sempre muito. Isso é uma E a questão vontade de salvar vidas ficou aonde? Porque nem a sua própria você pode salvar. Foi profunda essa frase. Anota aí. Anota aí, anota aí. A Breoniette. Eu acho essa questão muito importante, assim, principalmente na vida do jovem que está passando por tantas mudanças. Por exemplo, a primeira, vamos escolher uma universidade, já fica naquela tensão, meu Deus, o que eu vou ter que escolher pro resto da minha vida? Aí começa a fazer um monte de pesquisa, meu Deus, não, mas eu não gosto. Não, mas não dá dinheiro. Não, mas meu pai não
faculdade. Caramba, ainda tô no primeiro período. Olha, o povo já tá se formando, né? Eu queria estar me formando. Aí aí se forma. Tem Aí, meu emprego. Deus, eu quero um emprego, mas está em crise. E agora, socorro, pra onde eu vou? Ninguém vai me contratar. Aí depois que entra no emprego, meu Deus, quando é que vai ter férias? Ou seja, Você vive pra esperar a hora que você vem pra esperar o momento seguinte e você não aproveita o momento que você tá passando. Porque se você tá nele, ele vai ter alguma serventia pra você. Exato. Então, assim, a questão é você usufruir o máximo do momento em que você está, porque depois passou. Aí já não tem mais como voltar. É uma realidade. E o que eu acho importante a gente frisar também é a questão da depressão, voltando ao assunto, é a questão de, como vocês estavam falando, de não interpretar como uma frescura, nem os pais, nem os jovens amigos de quem tem depressão, nem nenhuma pessoa que convive com alguém que tem depressão. Achar que, é frescura, deixa de frescura, menino, levanta essa cama, poxa, deixa de besteira, tu vai viver, não sei o quê. Não é, é uma situação onde ele tá colocado ali e ele precisa de ajuda, de todos os lugares que ele puder ter ajuda para sair. E é um tratamento, como a gente, sei lá, pega uma gripe, alguma coisa assim, não tem um tratamento para ficar bom, é a mesma coisa da depressão, você tem um tratamento para chegar lá. E é importante também o jovem não pensar que, eu tenho depressão, não vou fazer nada, entendeu? Se acomodar nessa situação. Estou com depressão. Tipo, vai sair, não, eu tô com depressão. Exato. Não, eu tenho depressão, não vou. Entendeu? É a mesma coisa, ele saber que tem aquilo e começar a procurar como ele pode sair daquilo. Porque hoje em dia a gente tem várias ferramentas para que podem ajudar. Tem tanto tratamento psicológico, procurar um psicólogo, um psiquiatra que possa ajudar nisso aí. A religião ajuda muito nessas horas, espíritas, católicos, evangélicos, o que for. Vai para a igreja. O Kardec ele aponta no livro do Evangelho segundo o Espiritismo que é isso que acontece quando estamos muito mergulhados nessa fusão, vamos dizer. Das emoções, que a gente cai por si em depressão, é quando nós nos desligamos da centelha divina que há entre nós. Nós vamos apagando aquilo ali que há entre nós, né? Quando a gente só diz assim, a última coisa que morre é a esperança, né? Que a gente sempre tem essas aspas, a última coisa que morre é a esperança. E é uma realidade, porque aquilo ali é a representatividade de Deus dentro de nós. Então assim, hoje quebrei o pé. Nossa, mas amanhã vai estar bem. Quebrei o outro. Não, mas é porque ainda tem a mão e o braço. Nossa, quebrei os dois braços. Mas agora ainda me sobrou o tronco pra fazer alguma coisa, a boca pra fazer alguma coisa, o olho pra fazer alguma coisa. Então, assim, quem tem esperança é nesse sentido que ele fala, né? É aquela luz do fim do túnel. E Hamed, ele aponta no livro As Dores da Alma. Quem não leu, leia, porque é um livro maravilhoso. A gente trabalhou lá no Viana com os jovens. E foi uma coisa muito esclarecedora pra gente. Pois é, foi maravilhoso mesmo. E ele fala assim, emoções não são erradas ou pecaminosas. Elas não são atos em si, pois sentir raiva é muito diferente de cometer uma brutalidade. Para repararmos, é preciso saber lidar. Desculpa, gente, eu li rápido. Para repararmos, é preciso saber lidar com nossas emoções. Não devemos nos censurar por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Advertimos, porém, que não estamos sugerindo que as emoções devam controlar nossos comportamentos. Ao contrário, acreditamos que se não permitirmos senti-las, não saberemos como tê-las sob nosso controle. É aquele negócio, né? Quando a gente tem nas mãos, a gente sabe aquilo ali, como é sentir realmente, do que ver só uma imagem. Se nós nos permitirmos sentir nossas emoções, nós vamos saber, nossa, como é que eu reajo quando eu estou com raiva. Se eu reajo dessa maneira, então é aí que eu tenho que educar. E assim é tratado muito, por exemplo, na educação dos sentimentos, que é feito nas casas espíritas, é feito em lugares com jovens também cristãos, do pessoal da igreja católica, né, JC, por exemplo, eles fazem a educação dos sentimentos, de como a gente direcionar os nossos sentimentos para as coisas práticas das nossas vidas. Né? Por que eu não devo me aprofundar tanto na raiva? Por que a raiva é diferente da minha brutalidade? Como é que eu mantenho isso daí? Então é uma coisa assim, muitas vezes a depressão não é só tristeza. Às vezes a depressão a gente também se atrai e é o nosso excesso de ego. Exato, é uma coisa mais gratuita, assim, um abuso gratuito, vamos dizer, né? Às vezes é um abuso de nós mesmos, quando expressamos a partir do ponto em que nós nos mutilamos, nós nos irritamos muito e nos mutilamos, nos irritamos com nós mesmos. Ou então quando a gente se irrita com o outro e se afasta, né, da sociedade, a gente passa a viver sozinho, solitário, porque não consegue lidar com a sensação de estar perto de outro. Então, o jovem está muito nisso, né? O jovem está se identificando consigo mesmo, ele está aprendendo o que é ser ele está aprendendo a tomar suas próprias atitudes, exato, está se conhecendo. Então, já é uma fase muito difícil de saber qual é o nicho que ele vai estar, qual é a tribo que ele vai pertencer. Se isso já é uma coisa muito complicada, imagina passar por isso estando com
essas dúvidas e incertezas das suas próprias emoções, né? O que seríamos de nós se não soubéssemos como tratar? Essa é a parte assim mais importante que nos deixa a seguinte resposta, de que só o autoconhecimento, só com o autoconhecimento é que a gente vai poder educar esses sentimentos. E quem tiver a oportunidade de fazer a educação dos sentimentos, procurar, vamos dizer assim, educar ainda aqueles sentimentozinhos mal criados, que puder fazer isso, faça, porque foi muito interessante, como é que eu posso dizer, foi bem elucidativo a gente estudar, tem por que falar exemplo, eu não lembro É da elucidativo. palavra. Que útil. Foi bom, foi legal. Muito legal, Elucidativo. então, enfim, não repare. Tá aqui quem tá os bebês. Vai, Foi bom. Estudar esse livro, As Dores da Alma, porque ele dá uma percepção para nós sobre a boa parte dos sentimentos que nós sentimos, numa visão tanto psicológica quanto até um pouco mais espiritual. Esse livro é psicografado, Isso, eu não lembro é. agora por quem. Acho que é por Hamed, né? O Espírito é Hamed. O Espírito é Hamed. Acho que é Francisco alguma coisa o nome dele. Né? Não lembro. Enfim. Porém, é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ler, realmente leiam. É um aprendizado gigantesco. Eu pude ser grata por nossa evangelizadora lá no Viana. Tem dois livros, As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. Isso. Poder tratar, porque assim, você de certa forma começa a abrir sua mente para certos comportamentos que você até então nem sequer imaginava que tinha. Outros que você, tipo, caramba, me peguei fazendo isso, realmente, como é que essa coisa funciona? E daí você vai trazendo esse conhecimento para si e tentando administrar isso dentro de você. E realmente ajuda bastante. Vou falar. Quer dizer que eu acho que, assim, uma das piores coisas que levam a tanta depressão, a tanto jovem, assim, confuso, ou então, digamos, estava levando a vida de tal forma, é quando chega no momento e agora eu tô perdida. É justamente essa falta do autoconhecimento. Porque, às vezes, quando a pessoa não faz esse autoconhecimento, quando ela não olha para si, as coisas vão acontecendo, elas às vezes vão sentindo, mas não se atém a pensar, caramba, por que eu tô sentindo isso? Será que tem fundamento nos meus sentimentos? Será que eu não poderia estar me comportando de outra forma? E aquilo vai acumulando, 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 chega um momento que explode. Então, Exato. você ter essa constância de se interpretar, digamos, a forma como você trata as pessoas, a forma que a pessoa lhe trata, isso é muito bom. Porque você, digamos, não vai acumulando, você vai logo digerindo tudo isso. Ou expelindo, né? Fazendo ouvido de mercado. Esse é o grande problema do acúmulo, né? E muitas vezes acaba gerando até uma culpa da qual você Eu acho que o é, problema às vezes não é nem um acúmulo, às vezes assim, nós temos uma dificuldade muito grande, nós terráqueos temos uma dificuldade muito grande em nos perdoarmos, em sabermos que a gente também erra e que isso é possível, e aceitar que nós erramos e nos perdoar. Existe uma coisa mais difícil de se fazer, não é nem perdoar o outro, é perdoar a si mesmo. Então assim, a gente vai acumulando aquelas falhas e vamos vendo aquilo ali como falhas que são irreparáveis, mas que na verdade não é, aquelas falhas são... neve, que Exato. aí só no fundo do poço é que você começa a refletir sobre Exato. isso. E outra coisa, assim, além dessa do fundo do poço, é que assim, é lá que a gente começa a realmente dar sentido ao fato espiritual, né? Porque até então, muitas vezes, antes de entrar nesse momento, assim, eu vejo mais assim como aquela missão que você tem que passar porque você você pulou etapas anteriores, tá entendendo? Então, tipo, você não foi aprendendo gradativamente, então, pá, te joguei lá embaixo pra poder ver se Você vai aprendendo todas as fases que você pulou. Apesar de que, se vai olhar de outra forma também, é a pessoa mesmo que se coloca coloca naquela naquela situação. situação. Ela vai caindo. Se ela não faz nada pra se levantar, ela precisa chegar no final pra ver poder se ela chegar. fica lá de vez ou se ela vai pra se levantar. Às vezes alguns chegam no final e ficam lá. É tipo isso. A gente vinha falando antes de começar o evangelho, assim, realmente, conversando aqui sobre coisas que jovens normalmente acontecem, assim, por pressão social. Que o mal do século, como eu falei ao início do evangelho aqui, ele é o mal do século, a depressão, né? O jovem, ele é muito depressivo. Hoje no Brasil, somos 14%
da população que tem depressão ou que faz algum tipo de tratamento para tentar sarar essa depressão. E a gente sabe que depressão é tipo alcoolismo. Você tem. Então você não tem que dar vazão até novamente. Então, assim, aquele alcoólatra que dá o primeiro Evitar gole. o primeiro gole Exato. sempre. Sabe que não pode ter outro primeiro gole porque sabe que não vai conseguir parar. Então, a depressão é do mesmo jeito. É se reeducar para não sentir aquilo ali novamente. E 14% da população são 23 milhões de brasileiros. 23 milhões é muita gente. Nosso Brasil, tipo, é grande, mas também 23 milhões, são 23 milhões de pessoas doentes. Né? São 23 milhões que estão aí precisando de apoio, de ajuda, que muitas vezes estão ali perdidos. Desses 23 milhões, quantos não devem ser jovens, né? Porque é normal, é natural a gente conhecer aquelas pessoas um pouco mais tristes durante a velhice, porque sabe que chegou a um ponto que não está mais conseguindo fazer muitas coisas, então aquilo ali vai sendo abatido. Crianças também, mas assim, o jovem em si, ele está no sentido de tanta pressão de agora, no sentido do corpo perfeito, no sentido da roupa perfeita, do cabelo perfeito, no sentido de sofrer bullying na escola. Se você é pai, se você é mãe, você tem que observar isso daí também. Não é só uma questão de, ele tem que vir me contar. Ele não vai te contar, porque adolescente não conta. Se você sabe 2 coisas, ele tá te escondendo 12. Então, assim, cabe da sua percepção, do seu cuidado com o que tá em casa, do acompanhamento no lar. Se é só você, que seja só você mesmo, mas que você perceba aquilo ali que tá acontecendo com seus filhos. Porque a gente perde jovens hoje em dia. A gente perde jovens por conta da porno revenge, né? Que quando a gente não tem um cuidado, a gente sabe que tá ali sendo pornografia. Tá. A pornografia de vingança que a gente chama. Que aí os pais ali não educaram, não ensinaram, não sabem como tratar aquilo ali direito. E ela vai se consumindo. Ou por conta de um bullying que sofreu na escola e virou um adulto assim, um adulto revoltado, porque ninguém soube tratar aquilo ali quando ele era mais novo. Então, assim, quando a gente sabe que a galha tá verde, ainda é possível de entortar. Mas quando a galha tá dura, né, vamos dizer assim, quando ela cresceu e virou tronco, ali a gente se cresceu torto, não vai arrumar mais. A gente pode dar uma parada, um negócio assim, né, um trato assim meio arrumado, mas reto não fica. Então tem que aproveitar esse momento que o jovem é maleável, que o jovem tá ali pra tá aberto a novas descobertas, né? Porque o jovem não se prende só a isso. Ele tá ali, nossa, tem um amigo que ele tá fazendo não sei o que, agora eu vou tentar fazer isso com ele. Então é a partir disso que a gente vai assim, observando o crescimento do jovem, né? Talvez sofrer bullying na escola seja uma coisa nova, não é tão novo quanto a gente pensa. Mas hoje tem vários adultos. A palavra é nova, porém A palavra é nova, as ações ações são são amigas. Você, nossa, tá falando de bullying agora, 15 anos agora que a gente vem sabendo de bullying. Não, a gente sabe sobre bullying há 60 anos de estudos. Mas assim, que a gente vem tratando isso fielmente nas escolas, é agora. E se a gente não perceber isso, você pode ter aí um jovem em casa futuramente, dos seus 28, 30 anos, que não consegue fazer muita coisa. Então, tem que observar. Né? A depressão é uma coisa muito séria. Não é um negócio de, estou aqui deitado na cama e não vou conseguir levantar, é E frescura. muitas outras vezes, assim, também não é só necessário você estar deitado em uma cama ou então estar aparentando tristeza que você vai estar em depressão. Muitas vezes a pessoa lhe sorri, é bem caro com você, porém ninguém sabe a batalha que ela enfrenta. É um iceberg, né? Só vê a ponta. Exatamente, é um iceberg. Você só enxerga aquilo que ela permite que você veja, porém por dentro está tudo arrasado, destruído. Outra coisa, o jovem que estiver se sentindo assim um pouco, vamos dizer, perdido na vida, sentindo-se solitário, procure um grupo jovem, procure, se for espírita, procure uma casa espírita, se for católico, procure a sua igreja, enfim, qualquer vertente religiosa. É importante que a fé seja bem firmada nesse momento, vamos dizer assim, de incerteza, de dúvida, porque isso vai te dar um apoio muito maior para enfrentar as dificuldades da vida. Reacender a chama. Exato. E mais do que isso, procure fazer um trabalho voluntário. Quando a gente passa a olhar um pouco mais para o próximo e deixa um pouquinho de lado a gente começa a ver que nós não somos o centro do universo, que as coisas não giram em torno do nosso umbigo. Porque o nosso problema não é maior do que o dos outros, é apenas aquilo que a gente precisa passar. É apenas do tamanho e o peso que a gente pode carregar. Então, até menos. Exato. A gente, às vezes, compreendendo isso, ameniza muito esse peso, ameniza muito a culpa que porventura vem a sentir e todos aqueles outros sentimentos que ainda estão desarranjados. Nosso produtor disse que nosso tempo está acabando. Então, para ler só um pedacinho de
eu não sei o nome dele, mas ele tá aos pés do mestre, o nome do livro, que abre aspas, o erro grave está somente em cessar de combater. Tudo mais é crescimento, embora não pareça. Quando você está tentando, você já está fazendo. Tentar sempre, desistir nunca. Vou até usar uma frase agora da galera da academia, no pain, no gain. Então, né, a gente tem que lutar ali, fortalecer ali o músculo da nossa mente pra gente estar sempre bem consigo mesmo. E foi até uma palestra, eu não sei se foi de Rossandro ou se foi de Alberto, que ele falou, se você for cair, caia pelo menos pra frente. Porque aí você cair assim, já dá uns 2 Já centímetros. levanta, já dá um Pois é. Se for cair, uma boa minha gente, boa. Se for cair, cai Lembrando pra que frente. também, assim, em caso de ajuda imediata, tem aquele o CVV, né? Você bebe Isso. Eu não lembro o número Ah, agora. não, a gente falou também. A gente disponibiliza junto. 44. É um 4-4, pronto. Olha aí, gente, a gente vai fazer a prece agora, mas antes de dar um avisinho, a nossa campanha tá aqui, todo mundo saber, amigo doador, vamos ajudar aí, ajudar as vidas da gente, né? Vidas das pessoas que precisam, estão em hospitais, estão sofrendo, a galera que tá precisando aí, tá anêmica. Doação de sangue. Vamos doar sangue, é um pouquinho da gente que tá salvando muita gente, tá? Agora do Viana. Ah, o dia 26 de novembro vai ser das 8 da manhã Às até as 4 4 da tarde. Aonde? Rua Professor Joaquim Santiago, No do 70. isso, Em frente frente ao ao Viana aqui. Nós estaremos lá com a unidade móvel do ano Estaremos lindas lá fazendo show e agradecendo pessoalmente a vocês. Vão lá nos dar um abraço, digam que nos assistem, digam que não são nossos E o fãs, sigam nas mais redes sociais. importante, doar sangue. Vai ter bazar, vai ter brincadeira, vai ter tudo lá. Vai ter Vai ter palhaço. poesia, vai ter Vai palhaço. ter palhaço. É isso aí, gente. Se você tá vendo a gente pelo YouTube, dá um like se gostou do vídeo. Se inscreve E nos curtam as canais. páginas. Se inscreve no canal. E curtam a página do Viana, Centro Espírita Viana de E do Carvalho. amigo Campanha doador do amigo Face. doador, todo mundo por Campanha Várias Viana. hashtags aqui embaixo, amigo. Vamos lá, minha gente, vamos ajudar. É isso que vai fazer. Vai ser nosso flow. Todo dia que só que atrás das câmeras maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá? Calmar um pouquinho agora os nossos ânimos, elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, agradecer por todas as intuições que nos foi dada hoje, agradecer por esta oportunidade maravilhosa de estar divulgando os estudos da doutrina espírita e por todo o aprendizado que aqui foi possível nesta noite, que possamos ter ajudado as pessoas que estão em casa nos assistindo, possamos levar um pouco para ela do nosso Evangelho, da palavra de Jesus. Obrigada, Senhor, e assim seja. Tchau.